Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14 e o versículo 27, que nos diz o seguinte: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Glória a Jesus. Meus amados, a porta da fé foi aberta também para todos nós. E o apóstolo Paulo, muito preciso, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, ele vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É Deus, irmãos, quem abre a porta da fé aos gentios, e abriu porque ele é soberano e através dele, mas é preciso a palavra ser anunciada para que a fé venha a ser gerada no nosso coração. Assim como já foi, né, irmãos? Glória a Jesus. A evangelização, irmãos, e a salvação dos gentios, por razões culturais e religiosas, constituíram uma barreira quase intransponível para os primeiros cristãos judeus da época. Contudo, Deus agiu e os obstáculos foram removidos. E o que parecia impedir a salvação dos não-judeus foi superado, irmãos, produzindo frutos bons, abundantes e duradouros. A sabedoria de Deus, irmãos, revela seu poder absoluto e a sua plena autonomia, sua perfeita capacidade e liberdade de realizar tudo o que deseja. A vontade de Deus, irmãos, é boa, perfeita, agradável, como disse o apóstolo Paulo, e ela sempre se cumpre. Em primeiro lugar, porque ele age de maneira livre e poderosa, fazendo tudo conforme deseja. Em segundo lugar, porque não há quem possa frustrar ou impedi-lo, irmãos, quando Deus decide agir, nenhuma força da terra nem do céu pode anular os seus propósitos. Glória a Jesus. As Escrituras Sagradas, irmãos, nos ensinam que a fé é um dom que vem de Deus, né? Os irmãos lembram Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Jesus. No entanto, irmãos, ainda que sua manifestação se evidencie na confissão pública e os frutos de sua vida transformada, sua origem, ela não é humana, mas é divina, ela vem de Deus. E se a fé dependesse, irmãos, da vontade ou do merecimento dos homens, muitos provavelmente, os gentios, jamais o receberiam. Contudo, porque pertence a Deus. É Ele, irmãos, que concede como deseja. Aleluia! A fé foi oferecida a todos, inclusive aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram? Paulo e Barnabé, eles experimentaram, irmãos, intensas dificuldades ao proclamarem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Houve perseguições, incompreensões e até apedrejamento. Porém, Deus operou grandes maravilhas e abriu aos gentios a porta da fé, a porta da salvação, a porta da humildade, a porta do temor, a porta da obediência, a porta da sensibilidade. Isso também, irmãos, nós somos coparticipantes desta bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez, irmãos, esta fé gerada em nosso coração, nós confessando Jesus Cristo, nós aceitando a Ele como um único, exclusivo e suficiente Salvador. Esta fé, irmãos, que foi gerada dentro do nosso coração agora, ela deve ser permeada enquanto nós estivermos aqui na terra,
porque o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro no capítulo 11 e o versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Está vendo, irmãos? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Jesus. Portanto, meus amados irmãos, pois a sua obra não depende da circunstância, não, irmãos, favoráveis, mas do seu poder divino e soberano. Se hoje as adversidades parecem grandes demais, se a missão confiada a mim e a você parece pesada ou impossível, descanse no seu caráter fiel, daquele que o chamou, daquele que os tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. No tempo oportuno, irmãos, Deus fará o impossível acontecer e sustentará os teus passos. Aleluia! E abrirá diante de ti, diante de você, a porta da graça, a porta da salvação, a porta do amor, da humildade e da obediência, e ninguém poderá fechar. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.